Como é que é, produção? Tô sozinha aqui hoje. Não, mas não tem ninguém comigo? Vou ficar... Tudo bem? Boa tarde. Ainda bem que você chegou. Gente, eu tô aqui sozinha. Eu não aguento isso não, viu? Boa tarde pra você. Hoje você tá aqui agora no Entre Família. Que bom que você tá aqui comigo. Hoje eu posso sentar onde eu quiser. Hoje nós vamos aproveitar, nós vamos falar o que quiser. Não tem apresentador, não tem ninguém. Tô sozinha. E é sobre esse assunto aí que nós vamos falar hoje, viu? Vamos falar sobre solidão. Você se sente só? Mas também tem pessoas que ficam sós, mas elas gostam também, né? Aquela coisa de você falar assim, eu não vejo a hora de ficar sem ninguém nessa casa. Sabe? Vai as crianças passear, solta o cachorro pra rua, vai o marido pra algum lugar e eu fico sozinha na minha solitude. Olha que delícia, já pensou? Calma, enquanto você tá aí sonhando com essa possibilidade de ficar sozinha no silêncio, nós vamos falar um pouco sobre esse assunto e quem vai ajudar a gente aqui hoje a entender a diferença entre solidão e solitude é a Vivian Salas, que é psicóloga, especialista em análise comportamental, viu? Vai te ajudar a entender. Agora, você pode falar o seguinte, olha, Carol, mas no meu caso não é assim, não. Nossa, tem tanta gente do meu lado, vou pra escola, vou pra faculdade, academia, não sei o quê. Na minha casa tem 10 filhos, mas eu sempre me sinto sozinha. Isso pode acontecer? Claro que pode, né? E não é só nas redes sociais não, viu? É na vida real, no offline. Quando desliga o Wi-Fi, esse sentimento também pode aparecer na sua vida. Vamos falar sobre esse assunto? Como é que você lida com essas questões aí? Hoje o Entre Família tá especial. Você não vai me deixar sozinha, né? Então você pega esse controle remoto aí que eu já tô vendo que você tá pondo a mão nele. Larga aí, hein? Não, mania... Larga esse controle remoto, coloca embaixo da almofada aqui que até as 4 nós não vamos fazer mais nada. Vai lavar a louça, vai limpar esse chão, vai fazer nada. Você vai sentar, pegar a sua aguinha, colocar o pezinho pra cima, porque o Entre Família está começando. Até mais. Estamos de volta. Eu falei que era rápido, ó, só não falei que era 30 segundos. Então você já sabe, já marca no relógio aí, cronometra, porque os intervalos aqui são super rápidos. Você não pode perder nem um centímetro dessa situação aqui, viu? Porque também como é que você vai opinar se você não sabe o que nós estamos conversando aqui? Inclusive, eu quero a sua opinião, viu? Por acaso você já se sentiu sozinho? Conta aí. Já se sentiu sozinho? Como é que você lida com essa questão da solidão? O DDD é 12 983 15 0249 para você falar aqui com a gente, viu? Já anotou aí? Pegou esse... Olha, gente, olha, todo dia é isso aí, viu? Se você é como eu, não decoro nada, não decoro número nenhum, viu? Por acaso eu tô aqui falando, mas quando o Cris chegar, eu já não quero saber decorar número nenhum. Então você vai anotar aí no seu celular, faz como eu. Anota aí, DDD 12 983 15 0249 e me diga, por favor, de onde você é, qual o seu nome. Se não quiser falar o nome, quiser contar aí uma situação pra gente, pode colocar ali, ó, anônimo, mas pelo menos a cidade pra gente saber de que região você tá falando, tá? 983 15 0249 é o nosso número. E agora eu não vou ficar aqui sozinha falando sem parar. Vamos ali conversar com a nossa galera para ampliar aí o nosso conhecimento em relação ao tema. Sejam muito bem-vindos. Eu tô aqui com um timaço para falar sobre solidão, porque eu não posso ficar sozinha, senão daqui a pouco vão ter que tocar um violino, eu vou começar a chorar, aqueles negócios. Eu não gosto de ficar sozinha. Vivian Salas, muito obrigada, ela é psicóloga. Bom, o currículo é imenso, né? Mas eu vou me ater apenas à especialidade de analista de perfil comportamental. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Carol. É um prazer estar aqui. André Smolen, Olá. prata da casa, publicitário, tá longe do pai e da mãe. Esse é o momento que a gente pode colocar aquela trilha triste? É depois, né? Tá. Trilha longe do pai e da mãe. Antes que ele comece a chorar, já passo para Débora. Seja muito bem-vinda, Débora Pinheiro. Ela trabalha aí no Anjos, é isso ou não? Escola Bíblica. Escola Bíblica, né? Anjos e Escola Bíblica ficavam bem próximos, né? Agora separaram. Setores diferentes, estamos com um prédio novo, muita novidade aqui na Novo Tempo, né? Você já está lá no prédio novo ou não? Eu sou Escola Bíblica. É isso aqui, então Aqui está. Você vê que eu estou super bem informada, tá? Então você comigo estão sabendo aqui, é de primeira mão mesmo. Na verdade, eu estou atrasada nessa informação. Seja muito bem-vinda, prazer recebê-lo aqui. E ele está aqui, nossa parceria Firme. é sempre firme e forte. Muito obrigado, pastor Felipe Amorim. Eu que agradeço pelo convite, é bom estar aqui com vocês. Eu não fico feliz quando o Alceu está doente, mas
eu fico feliz quando eu estou no Entre Família. Mas para eu estar no Entre Família, ele tem que estar doente. Então, Não necessariamente. Muda de assunto, não muda de necessariamente. assunto. Ou a gente dá uma férias pra férias ou e ele tal. alguma coisa pode ter A informação importante é que eu fico feliz quando eu estou aqui, tá bom? Mas ele tá bem, viu, Tá bem, gente? ele Passa vai sobreviver, bem, vai sobreviver. Vai sobreviver, vai voltar aqui corado, tranquilo, vai dar tudo certo pra gente. Eu sei que os nossos 2 personagens de hoje estão morando aqui em Jacareí, mas longe da família, né? Exatamente. André, sua família está assim, além do Rio. É meio nômade, né? Eles moram nos Estados Unidos, em Michigan. Inclusive, eu acho que eles estão assistindo. Então, um beijo, mãe, um beijo, pai. Catherine, isso aí. A irmã, né? A irmã. Quantos anos a irmã tem? Eu tenho 2 irmãs. A do meio tem 24 e a mais nova tem 17. 17, né? Olha lá, ele tem a família distante e eu quero que você compreenda, antes da gente iniciar aqui nossa conversa, falando sobre as experiências em relação à solidão, solitude, todo mundo quer ficar sozinho um tempo, mas sentir só é um problema. E você sabia que isso pode ser também patológico, pode ser um transtorno? Nós vamos saber mais sobre isso com um VT que foi preparado para você pela repórter Pamela Meirelles. Pode rodar. A fobia social é o nome que todo mundo usa popularmente, né? Só que o nome correto é ansiedade social. O que é ansiedade social? Tem a questão física, né? A pessoa começa a ter bastante palpitação no coração, as mãos suam. Dependendo do estado que for, a pessoa trava mesmo. A pessoa não consegue sair do lugar, né? Dependendo de qual situação for, né? Emocionalmente falando, essa pessoa começa a pensar: o que será que as pessoas vão pensar de mim? O que será que as pessoas estão pensando de mim? E sempre assim, pensamento catastrófico, nunca coisa boa, né? As pessoas costumam confundir um pouco a timidez com a ansiedade social, né? Então aquele tímido necessariamente ele é um fóbico social? Não. O tímido, ele vai ter, como todas as pessoas, tem aquela palpitação do coração, aquela ansiedade do bem. Eu, antes de dar a entrevista, fiquei, nossa, como será que vai ser? Vem no dia, vem um tum-tum no coração, como no dia da apresentação de um TCC, quando a gente vai no primeiro encontro, ou quando a gente está na igreja, numa festa, vai conhecer a pessoa a primeira vez, dependendo da pessoa, dá aquela sensação de como será que vai ser. E tá tudo bem, né? A ansiedade faz parte da vida. Às vezes a gente tenta excluir a ansiedade, mas não tem como excluir. Mas o tímido, ele dá conta de enfrentar essa situação. E aí, por exemplo, na apresentação de um TCC ou num trabalho, ele começa bastante ansioso, mas aí ele vai ficando mais tranquilo e no final tá tudo bem. O fóbico social, ele começa, às vezes ele nem consegue ir, dependendo do grau que tiver essa ansiedade, ele vai se travando mesmo, vai indo cada vez menos, até que ele se exclui de vez. Mas o que acontece com o fóbico social? Quando ele consegue ir, né, ele começa com uma ansiedade grande já, só que em vez de ir diminuindo, como na timidez, isso vai aumentando. A fobia social, ela tá assim ligada à solidão, porque quanto mais a pessoa se coloca nesses ambientes que vão trazer essa ansiedade física dela, essas sensações físicas, mais medo, mais insegurança, mais incapaz essa pessoa vai se sentir. Então, para ela não se comparar, para ela não ter acesso a esses sentimentos que ela tem, ela se exclui. Então, ela vai ficando mais solitária, sozinha, não encontra com as pessoas. A ansiedade social, ela pode surgir a partir de uma predisposição física, hereditária também. Pode vir por um trauma? Até pode, mas normalmente não vem. Durante 6 meses, aí a pessoa pode fazer uma retrospectiva, ela pode ir percebendo, nossa, eu deixei de ir em algum evento por conta que eu estava com medo de sentir aquela sensação. Eu não fui numa apresentação do trabalho, porque eu poderia concorrer a um outro cargo, porque eu fiquei com medo dessa sensação. Não fui numa entrevista de emprego por medo disso. Às vezes a pessoa quer arranjar uma namorada, um namorado, mas ela não tem coragem de se expor
a outras pessoas, então ela vai se excluindo, Então, o que a pessoa e as pessoas precisam perceber? O quanto essa pessoa está se excluindo dessas coisas que ela tem vontade de fazer e qual que é o pensamento dela, né? Dependendo do nível que tiver essa fobia, essa pessoa vai precisar de medicação e também de terapia. Dependendo do nível que tiver, só terapia já vai ajudar bastante. Sim, tem como a gente conviver com ansiedade social, as pessoas conseguem sim ter uma vida muito gostosa e feliz perto das pessoas, não precisam ficar excluídas, elas conseguem sim namorar, casar, ter uma família, ter sucesso profissional, mas depende da decisão. Eu aceito que eu tenho aquilo e eu cuido daquilo. Enquanto a pessoa ignora e acha que não, isso eu não tenho que cuidar, não é tão importante, ela vai continuar se excluindo. Então tem como sim ela conviver com isso e viver muito bem com isso. Tem como conviver, tem como viver com o problema, mas também é melhor se a gente buscar soluções para problemas como esse, né, Vivian? A Petra, ela colocou ali algumas situações, e pode ser quem esteja em casa, nossa, realmente eu acho que eu já deixei de participar de alguma situação por medo e tal, mas não necessariamente esse medo que me impede de fazer uma coisa específica, pontual, significa que eu esteja com uma fobia, uma ansiedade, né? Exatamente. Tem muito a ver também como a pessoa se autoconhece, como ela se autopercebe. Porque, geralmente, quando a pessoa começa a se excluir da sociedade, da convivência dos amigos, geralmente é porque ela tem um pensamento ruim a respeito dela, alguma reprovação, pode ser uma síndrome do impostor, que ela se sinta incapaz, porque ela foi reprovada por alguma pessoa, enfim. Aí é na terapia que ela vai precisar explorar isso. Vai descobrir quais são os motivos. Agora tem gente que fica sozinha porque quer e tem pessoas que ficam sozinhas por conta das circunstâncias, que foi o caso do Andrei, né? Sim. Não necessariamente você quer ficar aqui longe da família, Não, mas... com certeza não. Explica um pouco pra gente como é que é a sua história aí. Por que você tá pra cá? A família te mandou, deportou? Então, por causa da profissão do meu pai, ele se muda bastante, né? Então, eu já acho que me mudei junto com a minha família por volta de 20 vezes, em diversas cidades. Pouco, assim. né? Você Poucas- conheceu poucos pouquinho. lugares, né? Exatamente, Teve pouca pouquinho. experiência. Então, quando chegou numa idade, quando eu fiz 18 anos, eu vim para o internato no NASP e eu fui fazer faculdade. Então, essa foi a primeira vez assim, que eu fiquei parado em um lugar por bastante tempo, né? E como eu viajei muito com meus pais, se mudando de lugar, a gente fica muito apegado aos pais, né? Porque, no final das contas, eles são os únicos que estão ali o tempo O todo. núcleo familiar se torna Exatamente. mais forte. Exatamente. Então, quando a primeira vez que eu fui embora de casa e fiquei longe, aí foi meio complicado, bateu aquela meio depressãozinha, assim, né? Deu aquela chorada, a mãe também ficou sentimental e tudo mais. Quem chorou mais, você ou sua mãe? Cara, uma boa pergunta, hein? Porque foi Não difícil. sabemos. Não sei. Eu trabalhei em Conto das lágrimas. Eu trabalhei em Exatamente. internato um tempo na minha vida, né? Trabalhei lá em Santa Catarina, lá no IAESC. Se você não conhece o IAESC, acessa aí, iaesc.com.br, é bonito, hein? Cara, as mães choravam 3, 4 meses, os filhos com 2 semanas, cara. Já era, Tava passou. tranquilo. É, tranquilo. Exatamente. Então, essa foi meio que a trajetória que fez eu chegar aqui. Aí depois que eu fui pro internato, né? Aí pronto, saí de casa e tudo mais. Mas aí o processo foi bastante complicado, né? Porque você começa a ter que lidar com a vida por si só e se você não está muito preparado, se você não tem uma base sólida, isso pode se tornar meio complicado, né? No meu caso, minha família foi sempre muito apoiadora e tudo mais, então para mim eu tive algumas facilidades, mas é uma situação que pode gerar talvez algum Mas na Ansiedade, sua cabeça, assim, fobia. você acha que demorou quanto tempo até você se acostumar com essa nova fase da vida, que você estava solitário aí, até você superar a solidão e, enfim, compreender que é aquela nova fase? Eu acho que nesse primeiro ponto, quando eu saí de casa para ir para o internato, demorou uns 6 meses, né? Mas teve outros momentos assim que eu acho que eu tive coisas parecidas, né? Eu morei na Indonésia por um ano também, e nessa transição que também teve questão de cultural e tudo mais, eu tive também um período assim bastante de solidão, que aí essa transição eu acho que demorou tipo um ano ali mais ou menos para eu ficar ok e falar, não, beleza, agora eu tô
acho que eu tô conseguindo lidar com as pessoas, Tem essa questão da comunicar. cultura, da língua, Exatamente. piora, né? Exatamente. Então, não é só a questão de você sair de casa, né? Tem várias situações que você pode se sentir sozinho, mesmo com bastante gente ao redor, né? E que te apoia. A Débora, quando a produção entrou em contato com ela, ela disse assim, eu gosto de ficar sozinha às vezes, mas não é sempre não, viu? Eu quero estar com gente. Como diz a música do Estevão Queiroga, né? Eu sei viver só, mas nós é melhor. Nossa, é melhor. Então, é uma fase da vida, não sei. Mas eu estava conversando com a produção, dizendo assim que minha mãe, pela maneira como ela me educou, sem querer, ela me preparou para viver longe. Porque eu vejo pessoas assim, diferente do Andrei, que não consegue ficar um dia sem falar com a mãe, porque se está morando longe, né? E com a minha mãe, não. A gente fica, às vezes, um mês sem se falar. Quando a gente se fala, é como se a gente tivesse falado ontem, né? E aí, com isso, eu fui aprendendo, né? A viver longe dela, não tem essa dependência, assim. Gosto de estar com as pessoas, mas também gosto da minha própria companhia. Então, eu entendo que é legal a gente estar entre amigos, mas também é bom ter os momentos a sós, né? Mas eu acho que isso vem de uma base sólida, né? Que você falou que você tem um relacionamento legal com sua mãe. E eu tenho amigos que estão na minha mesma situação, que saíram de casa cedo, ou os pais moram muito longe, e tiveram uma história negativa, né? Acabaram se distanciando dos pais, ou tendo problemas de ansiedade, de depressão e tudo mais, por não ter tido uma base tão sólida que eu fui bem abençoado por ter. Né? Então... Esses momentos de solitude, eles são bem importantes, né, doutora? Para você se encontrar consigo mesmo. Eu estava lendo esses dias o livro do Dr. Rodrigo Silva, e ele tinha uma frase interessante. Ele dizia assim, as crianças têm medo de escuro, mas os jovens estão com medo do silêncio. Porque no silêncio, você acaba se encontrando consigo mesmo. E quando você se encontra consigo mesmo, às vezes você descobre coisas que você não gosta muito, né? Mas é exatamente nesse momento que você descobre coisas a respeito de si mesmo, que você vai conseguindo superar, se transformar, desconstruir, reconstruir. Isso é importante, né, doutora? É essencial, é essencial. A solitude, ela é essencial para que a gente possa ter um desenvolvimento pessoal, para que a gente possa conhecer as nossas capacidades, os nossos pontos fracos, aonde que a gente é vulnerável, aonde que é importante eu me capacitar mais. Então, realmente, é um momento onde você se descobre. E é importante separar um tempo para ficar sozinho, porque é extremamente saudável. Agora, quando é que eu sei que, por exemplo, tá assistindo ali uma mãe de adolescente, não sou eu. Não, é uma prima sua. Por acaso, se você tiver, né? Uma prima minha que tem uma filha pré-adolescente e tal, e que queira ficar só no quarto isolado, não é o caso da minha, eu tô falando sério agora. Que queira ficar no quarto isolado, tá sempre, não, pode me deixar aqui, não, tô bem, tô feliz, não, tá sempre afastando as pessoas de si. Quando eu sei que isso não se tornou já uma fobia social, uma ansiedade, ou não, tá ok, essa pessoa, ela tem essa solitude, ela consegue, ela se sente melhor estando sozinha. Como eu sei que qual é o equilíbrio disso? Então, Carol, o nosso desenvolvimento humano, bom, nós nascemos e já somos acolhidos pela mãe, já vamos para a interação social, certo? Aí cria-se a simbiose, a conexão com a família, e depois disso, essa simbiose ela começa a ser trabalhada porque vai se desapegando um pouco de casa e vai para a escolinha, aí vai fazer novas conexões com os amiguinhos. Então, nós vamos passando por um desenvolvimento psicológico, nos preparando para a vida adulta, que é exatamente esse equilíbrio de responsabilidade, autorresponsabilidade, buscar meus próprios objetivos. Então, é toda uma preparação. Mas a fase da adolescência, essa fase, ela naturalmente é uma fase transitória, onde acontecem vários processos internos de autodescoberta. Então, é natural que o adolescente queira a sua privacidade. Então, mães aí de plantão, pais de plantão, é importante respeitar um pouco a privacidade do seu filho. Muito importante. Pode deixar ali no quarto, precisa bater na porta toda hora. Não. Me dá esse celular, senão você vai ver, Agora menina. aí que tá. Será que esse adolescente, ele tá na solitude ou ele tá na solidão? Essa é a pergunta. Então, e agora? Como a solidão, quando o adolescente começa a desenvolver, ele quer estar sozinho, ele quer ficar sozinho, mas ele não gosta, ele fica entediado, ele fica mal-humorado, ele fica insatisfeito, parece que ele não está feliz. Não tá legal. Aí ele vai para alguma ferramenta. É aonde a gente deve observar como pais
devemos observar o que está acontecendo, se está demais, qual é o uso disso. Então, se essa pessoa está jogando demais, muitos joguinhos, tendo muita interação com as redes sociais, não para de ficar aí no celular. Então, isso é importante, essa intensidade vai ser um indicador para um ponto de atenção para os pais chamarem esse filho para conversar. Né? Andrei, você falou que morou no internato, né? Eu gosto desse assunto, eu gosto demais do internato, no modelo adventista. Depois, se você não conhece, conheça de verdade, é bem legal. Você morava com mais 3 no quarto? Isso. Mais 3. Mas tinha algum momento que você queria estar com eles e algum momento que você não queria estar com eles, você ia para um canto do internato e tal? Com certeza. Para minha sorte, eu sempre tive quartos que as pessoas foram muito amigas, então a gente sempre foi muito unido. Mas tinha momentos assim que, sei lá, eu queria fazer um devocional pessoal, ou que eu queria espairecer, pensar um pouquinho na vida e tudo mais, aí eu precisava sair do quarto, ou aproveitava quando eles não estavam na aula, e aí eu tinha aquele momento de solidão, assim, né? Solidão não, solitude. Solitude. Aí eu ia, sei lá, quando o pessoal estava no quarto, eu ia para fora, ia para um campo que tinha lá no nosso internato, que era o NASP, sei lá, ia para alguma sala de música, que eu gosto de tocar piano, então eu tocava piano. Então, tipo, tinha esses momentos de solitude em outros ambientes, né? Mas era importante, super importante. Doutora, tudo bem querer estar sozinho em alguns momentos, né? Não tem problema nenhum com isso, né? Tudo bem, tudo vai depender dessas características que vão se somando com relação ao comportamento. Porque às vezes, por exemplo, a gente falando de filho, de repente algum problema familiar faz ele se isolar. Alguma questão que ele não está conseguindo externalizar, não está tendo voz na família, não está tendo empatia no diálogo familiar, ele começa a se isolar, ninguém me ouve mesmo, então deixa eu ficar quieto aqui. Só que aí, às vezes, ele vai para uma interação social nas redes sociais, ele vai tentar ter aceitação, porque talvez na família ele não está tendo. Então, assim, tudo é uma questão de analisar, observar, né? Mas a pessoa ter esses momentos, a solitude, ela é muito, muito saudável para que a gente possa se autodescobrir o que está acontecendo comigo. E às vezes são momentos simples, por exemplo, um congestionamento no trânsito. O que a gente faz nesse momento de solitude? Celular, né? Já corre pro Você celular. já se percebe se você está ansiosa, se você está nervosa. Aí você começa a se conhecer. Olha, eu estou nervosa porque parou o trânsito. Olha, eu estou muito agitada, eu estou apressada. Então, é um autodescobrimento. E eu acho, então, que uma dica boa para quando você tiver esses momentos que pode ser raro para mim, é muito raro. Um momento que eu posso ficar só eu, mais ninguém, né? Quem sabe você deixa o celular de lado e aí você consegue aí entender um pouco o que está passando na sua cabeça, quais são os sentimentos que você está vivendo. Ainda hoje nós vamos, inclusive, colocar aqui algumas situações na nossa dinâmica, de situações que você pode, não, isso aqui eu quero ficar sozinho, não, isso aqui é solitude, não, isso aqui significa solidão. Você quer entender um pouco mais sobre esse assunto? E também queremos te ouvir, né? Tem interação, viu? Daqui a pouquinho a gente volta do intervalo e nós vamos conversar mais sobre esse assunto, solidão ou solitude. O que você está sentindo aí? Pode rodar. Estamos de volta com Entre Família. Agora, você sabe que hoje nós estamos falando sobre solidão ou solitude. E eu fico pensando, se a única nota de R$2 que tem na minha carteira ainda dia 21... que dia que é hoje, produção? 22 ou 21 que nós não sabemos nem a produção aqui, 22 de novembro. A única nota de R$2, ela está se sentindo sozinha. Eu acho que sim. Ela precisava de mais notas dentro da minha carteira. Porque é um assunto pra gente falar, né? Porque, gente, uma nota, ela precisa de companhia, né? Agora o quê? Quem que não tá se sentindo sozinho? Boletos, contas a pagar. Tá aqui, ó. Estão lá tranquilos, eles estão precisando de quê? Solitude. Eles estão precisando de solitude. Boleto, ele não gosta, não quer ficar aquele monte de boleto. Não, quer ficar sozinho. Você entendeu o conceito aqui? Agora, e o conceito financeiro? Agora, você entendeu também? Porque sem educação financeira, meu filho, essa nota que você tem aí na sua carteira, ou se você não tem, imagine a tristeza desta carteira, tá? Imagina a solidão que ela está sentindo, que nunca caiu uma nota lá dentro. Cuidado, gente, tem que cuidar também da carteira, viu? E por isso eu vou te dar uma dica muito importante. Antes que você tenha que levar sua carteira para terapia, eu vou te passar aqui uma dica importante para você levar para sua casa. É de grátis, hein? Saldo Mais, viu? Saldo Mais direto para sua casa com informações importantes sobre educação financeira. Olha, para você poupar. Mas, Carol, eu tô tanta dívida, não tem solidão. Solidão é nas dívidas, não tem.
Aqui tá lotado. Calma, relaxa. Vamos dar uma solitude pra esses boletos tudo aí, viu? Cada um no seu canto, no seu mês, bem pago, tranquilo. O DDD é 1221273121 para você pedir, ou você pode pedir através do WhatsApp. Também DDD 12 9811425 é o número. Não fica aí sozinho, aí sentindo, nossa, eu sou a única pessoa nesse mundo inteiro que não tem uma vida financeira estável. Vamos mudar essa situação aí? DDD 12 9811425 e peça essa revista aqui. Agora, um momento que eu mais gosto é quando a gente consegue te ouvir. Fala, meu filho, pra você não ficar aí sozinho. E a gente vai... Tem interação agora, pastor, ou Tem não? interação. Vamos chamar o pessoal aí que está mandando recado pra gente. Produção, tá pronto aí? Dá para Gosto. colocar a primeira interação na tela. Vamos ver o que o pessoal está falando aí sobre solidão ou solitude. Quem mandou pra gente o recado foi o Peterson, aqui de São Paulo, capital, pertinho de nós. Ele diz assim: tenho minha mãe em casa, porém me sinto sozinho, mesmo tendo muitos amigos online e alguns poucos físicos. Doutor, ajuda a gente aí, ajuda o Peterson. O que ele poderia fazer para melhorar essa sensação de solidão, mesmo tendo aí talvez milhares de amigos online e alguns amigos pessoalmente? O que ele poderia fazer? É o autoconhecimento. É muito importante que ele se autodescubra. Então, é buscar coisas que ele goste de fazer. Primeira coisa, é que ele comece a se perguntar: o que eu gosto de fazer? Quais são as minhas atividades preferidas? Ou se eu não conheço, se eu ainda não sei o que eu gosto, vou começar a experimentar. Será que é um curso? Será que é uma atividade esportiva? Para que ele possa começar a entender quem ele é. Porque aí sim, estar sozinho não vai ser um tédio, não vai ser um problema. Pelo contrário, vai ser uma plenitude, vai ser um bem-estar. Tem que então, descobrir coisas que gosta de fazer, exato, incluir essa na é uma- vida, né? Exatamente, incluir. Então, é implantar realmente essas atividades, rotina. Às vezes, de repente, começar a cuidar do que é seu. Por exemplo, eu vou tirar um tempo para organizar meu quarto. Uma coisa simples, e é um momento de solitude. Onde você começa a ver: nossa, olha aqui esse caderno de quando eu tinha tantos anos, olha aqui, Às que vezes lembrança. descobre uma meia que está embaixo da cama tem anos, né? Né? Já vem aquela, nossa, quando eu usava essa meia no ano passado, pô, que bacana. Dá esse sentimento bom. Exato. Você tá vendo? Eu vou proporcionar isso para minhas filhas, gente. Pois Imagina passar uma vida inteira sem poder arrumar seu próprio guarda-roupa e sentir essa solitude. Ah, não, pode não, viu? Vamos proporcionar. Agora vamos fazer um movimento das mães. Vamos fazer um isso. movimento? Põe essas criançadas para limpar tudo essa casa, Entrar para em sentir essa contato. solitude, se Isso. encontrar na vida. Instante Pode eles vão jogar- deixar de estar solitários. Vamos ver a próxima interação aí. Pode mandar mais uma interação aí na A tela. Carol a gente sempre gosta arruma um de- jeito de mandar um recado. de mandar Vamos o filho lá. trabalhar. Agora vamos para Denise Barata, de Salvador, Bahia. é? Abraço aí para os baianos. Ela diz o seguinte: meu filho ia fazer 29 anos em abril e casou em fevereiro. Desde então, estou morando só e tenho curtido muito a minha solidão. Por enquanto, está muito bom. Ô, Denise, né? A Denise também tá mandando recado. Recadinho. Fala assim, fica aí, vem não, que a mamãe tá A bem, casa viu? tá limpa, né? Tá tudo organizado. Tá tudo organizado. Agora, esse processo, quando o filho sai da casa, não é o caso da Denise, que ela tá super bem, né? Mas tem uma síndrome que chama síndrome do ninho vazio, Exato, empty nest. né? Que é esse sentimento, parece que tô sozinho, meu filho saiu de perto de mim. Como é que a mãe lida com esse processo? Então, geralmente quem sente, os pais que sentem, passam por essa síndrome com esses sintomas de ansiedade, depressão, uma tristeza profunda, angústia, raiva, não aceita a situação, né? É um processo de luto, porque é uma separação. Então, todo o processo de luto, né, Kittler ele traz que é um vale do desespero. Então, toda separação, todo desligamento de vínculo afetivo, seja até mesmo de trabalho, alguém que se desligou do trabalho, mas teve uma interação, um vínculo afetivo, todas as pessoas vão sentir, vão passar por essa sensação de falta, de como se uma parte de mim saiu e agora eu estou pela metade, né? Então, é um processo que requer mesmo ajuda, para que essa pessoa consiga agora olhar para a sua vida, o que eu gostava de fazer antes, né? Será que eu posso incluir algumas novidades? Será que eu posso ligar para as amigas, ver o que elas estão fazendo, algum curso, alguma coisa? Então, a pessoa deve se reencontrar, tá? Então, é uma ótima oportunidade para os pais, na partida dos filhos, eles se redescobrirem.
porque enquanto estão convivendo com os filhos, os pais, eles têm essa interação e eles se sentem muito importantes na vida dos filhos. Por quê? Porque eles colaboram, contribuem, ensinam, educam, corrigem, enfim, pegam no pé. Né? Então, é um sentimento de importância, de valor. Então, esse senso, quando o filho sai, eu sou desnecessária? Será que eu não... Né? Para que eu sirvo agora? Então, vem todas essas questões, essas fichinhas vão caindo e se eu não tiver essa resposta, eu vou adoecendo. Então, essa é a síndrome. Então, a pessoa vai entrando numa depressão e para sair desse vale do desespero, que é esse luto, é importante uma ajuda também. Precisa de ajuda, Bom, né? buscar um terapeuta. Esse não era o caso da Denise, né? Ela deixou Não, bem ela claro tá. ali que ela tá Você não muito venha na bem. minha casa. Quase que ela falou isso aí, viu? Mas eu Fica um entendi ano nas aí. entrelinhas. Não as- venha na minha casa, hein? Carol, e às vezes nem precisa, talvez, uma terapia, senão que o cônjuge, o parceiro, né? A esposa, poder, você está aqui, quanto tempo que Nós moramos na mesma a gente casa. mora na mesma Faz casa. tempo pra gente conhecer, né? Prazer. Quem é você? Vamos nos reencontrar. Então, é Verdade. voltar àquela relação de casamento. Ou, né, se essa pessoa, ela pode também recuperar amizades. E só essa atitude já vai valer muito. Agora, tem algumas situações da vida que são assim. Pode ser que para você se sinta só. E para mim, não, tá tudo bem, tá ok, eu fico super bem. Inclusive, eu não quero ninguém perto de mim, né, nesse momento. É o que a gente vai colocar agora na tela, vamos fazer aqui uma dinâmica. Você vai fazer nesse exercício daí, nós vamos fazendo daqui, vamos colocar na tela algumas situações e aí vocês vão opinar. Mostra aí, pastora, a plaquinha para quem está em Você casa. vai mostrar. Você vai falar, é Solidão. solidão Não, ou é ó, solitude? Ou solidão ou solitude. Né? Então vamos ver aqui, vocês vão opinar e aí eu quero que vocês falem também, interajam aí com a gente, viu? Pode jogar na tela a nossa primeira situação. Sair sozinho. E aí, levantem. Solitude, solitude. Opine, Débora. Por que solidão? Olha, depende, né? Se A gente vê ele numa mesa, né? Parece ali no é jantar. porque assim, solidão, se eu gostaria que mais pessoas dividissem aquele momento comigo. Então, nesse caso, é solidão. Mas pode ser solitude, se é uma decisão minha, porque eu preciso daquele momento. Se é uma exceção, né? Sim, Se é em sair algum sozinho é uma lugar exceção. específico, né? Sei lá. Mas a primeira ideia que me veio à mente aqui foi solidão. Nossa, sair sozinho é negativo, né? Você vê que muda, né? De pessoa para pessoa, né? E tem uma outra questão também, Carol. Às vezes as pessoas, às vezes não. Normalmente a gente vê as pessoas hoje sempre com o celular na mão. Então é possível que você esteja cercada de pessoas, mas você não está ali, Uhum. né? Então isso também pode gerar uma solidão certeza. ou ser um sinônimo de solidão. E às vezes você pode se sentir sozinho porque você está com as pessoas, mas elas não estão ali. Né? Sim. A cabeça está em outro lugar. principalmente. Exato, que a Não gente se tava conectam, falando. né? E isso é muito ruim. E também você pode mudar de fases. Eu tive uma fase e há pouco tempo eu descobri que eu não sou mais essa pessoa da galera. Não tô mais assim nesse vulco não, viu? Mas foi com muita terapia, eu tô descobrindo essa nova pessoa aqui. Tô indo devagar, que eu não quero descobrir muita coisa também, né? Pode jogar aí na tela a nossa interação. Mais uma interação, não, mais uma situação, né? Olha lá. Prefiro cachorro do que gente. É solitude ou solidão? Aí na minha cabeça também já veio solidão. Ih, esse negócio de preferir cachorro. Olha, Mas não é? eu gosto muito de cachorro, muito mesmo. A gente tem um cachorro que já tem 9 anos. Pela minha esposa, a gente teria mais uns 5, né? Mas não dá. Mas preferir o cachorro do que gente, eu acho que... Vive em solidão. salas. Ter um pet é uma das indicações que a gente fala quando a pessoa ela gosta dessa interação. Então é o outro lado da moeda, lado. né? Então quando a pessoa, poxa, eu gostaria de ter essa interação. Às vezes pessoas que têm um certo nível de orgulho e tal, é uma indicação para que ela comece a se amaciar no tema afetivo. Então ter um pet, fazer um vínculo afetivo para depois querer alguém, né? Fica a dica aí da psicóloga fica a pra você, dica hein? aí. Mas pet você é tem que bom. gostar, porque tem muita gente que é assim, né? Ai, tô sozinho, vou lá, pego um cachorro. Aí depois, né, não cuida Exato. direito, abandona. É o equilíbrio Cuidado, hein? disso, é. Tem que ficar espertinho aí. Se tivesse a opção cachorro e gente também é. Aí, Não, legal, aí legal. é assim, ó, Legal. daquela... Entendeu? Aí é bacana demais, né? Cachorro e gente, gostamos. Gosto de gato também. Pode jogar na tela aí. Tem mais uma situação. E na sua opinião aí de casa, hein? É solidão ou é solitude? Pode jogar. Maratona.
maratonar a Maratona. série no final de semana. Solitude total. Isso é Certeza. isso aqui é liberdade. Isso aqui. Vamos ouvir Olha, a eu não psicóloga. sei, tem eu não uma- sei o que dizer. A psicóloga tem uma opinião diferente ali. Vamos. É Bom, solidão. essa questão de maratona, né? Quando a pessoa ela quer se desligar do mundo, né? E é Pode ser uma importante, exato. Fuga, né? É o refúgio. Então, quando a pessoa ela está se sentindo sozinha, sem ela perceber, inconscientemente, ela busca algo de forma sem medida mesmo, né? Então, ela não percebe que ela está horas ali, né? Não tomou uma água, não tomou um banho, não... Então, sem perceber essa questão da maratona, foi essa palavra aí. Porque assistir série, gente, é ótimo, eu É gosto. normal, é. Ok, tá tudo bem, Maratonar é faz aqui, parte. ó. É a maratona, é essa palavrinha aí que pegou, porque aí se torna um vício. Mas você vê que a mesma situação pode ter dois lados, pode ser Exato. solidão ou solitude, né? Porque em algum momento você tirar um tempo, porque você na semana toda não conseguia assistir um episódio daquela série lá, então eu vou assistir Isso. mais no meu domingo lá. Só assisto Pode ser coisas solitude infantis. ou Aí pode agora- ser solidão. Exatamente. Passa a semana no Minha Vida é uma Viagem. A semana Minha Vida é uma Viagem. Amamos Minha Vida é uma Viagem. Mas de vez em quando, né? A gente quer um adoradores, uma coisa mais adulta. Mas é exatamente isso, pastor. A gente está o tempo todo oscilando entre se conhecer, ter as nossas próprias convicções, nossos objetivos pessoais, formar nossas ideias, opiniões e a conformidade social. Então, nós temos dois extremos aqui, onde a gente interage, mas esses dois extremos, eles não são bons. Uhum. Por quê? Porque se eu fico cheio das minhas convicções, não ouço ninguém, eu sou dono da verdade, não serve, eu não sobrevivo. Tá? E a conformidade social, que é uma questão nossa histórica, né? Porque é um meio que a gente buscou de sobrevivência, né? Estarmos em um meio social, a gente sobrevive mais, né? Então, se eu for nesse extremo, eu vou ser Maria vai com as outras, eu não vou ter opinião própria, eu vou querer agradar todo mundo. Então, assim, entre o preto e o branco, tem níveis de cinza. Então, a gente tem que vir aqui num gradiente, aqui né? nesse equilíbrio nosso. E aí, doutora, você falando aí, eu gosto demais dos psicólogos, assim, acho que são profissionais fantásticos. Assim. Ai, Apesar da minha sogra ser psicóloga, eu continuo gostando dos psicólogos. E a gente tá gosta certo? de fazer essa terapia É. aqui, né? Mas o que eu ia falar é o seguinte, as pessoas precisam procurar ajuda. É. E se você aí que está em casa nos ouvindo, você tem um problema, você acha que está com o seu emocional meio abalado, procure ajuda. Não é pecado procurar o psicólogo, o psiquiatra, quem quer que seja, para buscar ajuda, para a gente se conhecer, né, doutora? É importante esse conhecimento, porque eu acho que chegar nesse cinza, não ficar nos extremos, é resultado de um conhecimento pessoal. Né? Exatamente. É o momento, então não é nem a solidão e nem a solitude, né? No sentido, eu não vou nem ficar muito sozinho e também não vou ficar sempre fazendo tudo que os outros querem, estar sempre com pessoas. Então, é buscar esse equilíbrio. Mas 2, 3 episódios no feriado, no final de semana, tá tudo bem, né? Tá Não é tudo maratona. bem. Nossa, eu já Deixar tava de aqui. comer. Exato, não se abandonar. Porque a Não gente se não tem, abandonar. né, o nosso Carol, tempo, você né? percebeu que teve uma consulta aqui pessoal, né? Mas sempre, mas sempre. Esse programa aqui é uma benção. Tem o verde aqui. A gente brinca que quando o Cris está aqui, ele faz as consultas mesmo, Sim, né? As o consultas Cris aproveita. psicológicas dele, aproveita. Aí, de vez em quando, a gente brinca assim, ó, estamos com problema no quê? Ah, vamos fazer um programa sobre esse assunto, trazer um especialista? Estou me sentindo um pouco só. Vamos trazer aqui a Vivian Salas para uma terapia. E você tem também aí uma psicóloga na sua casa, viu? Aproveita, vai mandando pergunta também, boba. Fica só falando interação, não, manda pergunta que ela vai responder. Pode jogar aí na tela. A gente tem mais uma situação aí ou não? Tem produção, mais uma situação? Ah lá. Constante recusa de convites, né? Venha pra cá, venha. E aí, pessoal, não. Eita. Aqui foi unânime, Aí é né? Foi unânime, né? Foi unânime. Por que, Andrei? Porque eu acho que é normal você ter alguma coisa para fazer um dia, você recusar uma vez o convite, aí você recusar uma segunda vez porque apareceu uma emergência, mas quando começa a ter bastante recusas, assim, especialmente quando você não tem nada para fazer ou você não tem alguma outra coisa planejada e você tem um espaço para ter esse relacionamento com a pessoa, Interação. aí é meio estranho, né? Porque demonstra que talvez
você não gosta da pessoa, ou Pode você, ser, né? ou você não Ele levantou quer... uma situação interessante. Um afastamento Ou social. Era um Você ponto quer que a se gente não afastar. queria gente não falar, né? queria Mas falar. pode ser, simplesmente eu não gosto de... Para de me Questão chamar! Psicológico. Mas se não sai nunca, é aquele sinalzinho que você pode acender, né? Ó, acho que eu não tô saindo Exatamente. Essa nunca. palavra constante, né? Se é algo mais do mesmo, toda patologia a gente afere através de 2 indicadores, intensidade e frequência. Então, tudo que a gente faz com muita frequência e na intensidade saiu da zona da normalidade. Então, é importante a gente observar isso. Interessante. Cuidar isso aí. com os extremos. Intensidade e frequência. Intensidade e frequência, viu? Intensidade e Agora, frequência. frequência... Não, o Entre Família, se assistindo aqui, pode todo dia. Pode todo dia, intensamente 1h30 aqui. Tá tranquilo, não vai virar vício nem nada, eu garanto pra você, viu? Pode jogar na tela aí a nossa próxima situação. Pra você é solidão ou solitude ficar o tempo todo nas redes sociais tentando esse autodescobrimento nas redes sociais? As redes sociais eles são uma fuga, né, doutora? Porque você tem uma falsa impressão de que você está interagindo com muita gente. Mas, na verdade, você está protegido ali pelo seu celular, pelo seu computador, e você, de verdade, não aprofunda relacionamentos, né? Você tem um relacionamento superficial, você curte uma foto, você comenta alguma coisa, mas na hora do olho no olho, de um abraço, assim, você diz, não, então eu estou aqui na minha, né? Às vezes é fugir. Né? E é interessante, porque, poxa, mas espera aí, é solidão, mas a pessoa, ela está interagindo, ela está conversando no direct, batendo maior papo no WhatsApp. Exatamente. Como assim? Porque exatamente, quando a gente depende demais de controlar a vida dos outros, nós estamos em solidão. Quando a gente cuida da nossa vida, a gente entende, a gente tem mais empatia com o outro. Então, a gente busca, na convivência, por exemplo, a gente busca entender quando o outro não quer ir comigo, quando não quer. Então, a gente consegue interagir melhor. Nas redes sociais, não, você está ali controlando a vida de todo mundo, vendo, querendo que te respondam, né? Então, assim, exatamente, é uma dependência de estar com pessoas, porque a minha companhia, eu não quero tomar conta, a minha vida eu não quero tomar conta. Eu não quero correr atrás dos meus objetivos, mas eu quero saber o que fulano está fazendo. O que ele... Né? Sempre buscando saber da vida Exato. do outro, né? Então, é um paradoxo, mas é exatamente o ponto nevrálgico da solidão. Então, quando a gente está demais cuidando da vida de todo mundo, é porque a gente está de menos cuidando da nossa vida. Tem que cuidar da sua própria vida, com todo respeito, viu? Mas cuide da sua própria vida. Vou colocar aqui a última situação, aí você já pega o microfone e toma a situação aí. Pode colocar a última situação na tela, sempre com fones de ouvido. É solidão ou solitude? Aí pra mim já vem uma solitude, um sentimento de solitude, hein? E aí, o Andrei tá... O Andrei Mais ficou ou na menos. dúvida. O Andrei Fone ficou de na ouvido. dúvida. Ele ficou na... É que Colocou... Por que você ficou na dúvida? o Já Andrei é conta. da geração que o fone de ouvido é parte da sua anatomia. Já tá aqui parte É, do não, corpo, é uma isso coisa... mesmo. Exatamente. Você tira, parece que você teve uma privacidade, amputação, né? quase. Não, mas é solidão, porque tem que me policiar também. Às vezes eu falo, cara, eu tô ouvindo muita música, eu tô com muito fone de ouvido, aí eu preciso tirar. Mas, porque você acaba também se isolando do mundo, né, de certa maneira, né. Por mais que você esteja vendo tudo que tá acontecendo, mas se você tá o tempo todo e você não tem esse clique mental falando assim, não, preciso tirar em algum momento o fone de ouvido, deixa eu ouvir, ter um momento de silêncio também, né, aí você acaba enlouquecendo também. Me ouvir, né? Exatamente. Me ouvir. Tem que tomar, tem que dar esse equilíbrio, né? Você está Isso. contando aí as suas experiências, daqui a pouquinho a gente vai ler mais, os nossos convidados também querem falar, então, você viu que a gente não tá sozinho nessa, não. Você não tá sozinho nessa, não, viu? 4 minutinhos é o tempo do intervalo, vai correndo tomar uma água, tal, não sei o que, não fica muito tempo sozinho, viu? A gente já volta. Estamos de volta, hoje falando sobre solidão, solitude. Não vamos deixar você sozinho nessa não, viu? Você está falando, nós vamos ler agora a sua interação. Pode jogar na tela. Esse é o momento que eu mais gosto, hein? Olha lá, Betânia de São Paulo, ela está falando o seguinte. Somos em 7 irmãos. E nunca mesmo teve assim, solidão. sempre me senti sozinha. Sempre estudei sozinha. Nisso acostumei a me excluir. Hoje, até quando sou convidada para pregar na igreja, eu sempre digo não, por medo.
não tem o controle da ansiedade. Ô, Betânia. Tem que buscar ajuda, né? Tem que buscar. O ajuda. Carlos Roberto, pastor, lá de Minas. Varginha, Minas Gerais. Vamos ler aqui. Morei em São Paulo por muitos anos. Mesmo no meio de tantas pessoas, sentia pavor da solidão. Dormia muito mal, pois à noite tinha muito medo de dormir. Não sabia como resolver isso. Esse estado durou muitos anos. Pelo que eu estou entendendo, já passou, né? E que bom que passou. Mas se não passou ainda, tem que buscar ajuda. A Marlene Lopes, ela diz assim: sou separada e tenho 2 filhos já casados. Moro só e gosto disso. Sofri muito quando houve a separação de meus filhos. Hoje vejo que estou em plena solitude. Olha que bom. Que bom. Muito bem. E agora tem uma Enquanto pergunta, isso, a né? Hernanda, né? A Hernanda lá do Ceará. ela Opa, tá deixa eu falando- fazer, porque é do Ceará. Deixa eu fazer. Ah, Posso? não, aí é Tá você. bom? Isso, que você faz com Hernanda, sotaque. Hernanda, eu faço. É. Não vou tentar, que eu não sei mais como é. Diz assim, sou muito tímida, por isso prefiro estar só. O que posso fazer para melhorar? Doutora, responda aí a minha conterrânea, por favor. Bom, em primeiro lugar é buscar qualidades em si. Porque geralmente, na nossa formação, quando a gente começa o conceito da autoimagem, quem sou eu, é exatamente através da forma como os outros me veem. Tá? Então, geralmente, se eu de repente fui reprovada, de repente eu me senti incapaz, essas questões vão se aderindo à minha autoimagem e eu vou me percebendo, tipo, não vou participar, não vou contribuir, eu vou ficar sozinha. Né? Então, a primeira dica é, comece a se qualificar. Que coisas boas tem em você? Né? Comece a se admirar. Porque é esse amor próprio, esse resgate da autoestima, através do conceito que você tem de você, não é em relação a situações lá atrás, quem foi que disse, porque meus irmãos dizem isso de mim, porque uma vez eu sofri um bullying na escola, não é isso. É o que eu quero ser, quem sou eu, qual é a minha identidade. E aí começar esse caso de amor próprio. Muito legal, né? Muito Começar bom. um caso de amor próprio, As né? psicólogas vêm aqui e deixam frases, tinha que ter um arquivo de frases das A gente psicólogas. precisava estar com É, sempre, porque é legal você ter sempre uma frase de efeito. Você está numa É. roda, né? Tá numa roda ali de Opa, conversa. manda. Aí você vai, pá, joga uma frase de efeito. Ela... Tá achando que é, rapaz? Aqui não tem solidão, não, aqui é solitude, tá? Frases de efeito. Agora, a gente está aqui brincando, falando desse assunto, mas eu acho que um dos aspectos, um dos resultados da solidão pode ser, eu estava aqui pensando, quando você estava falando no bloco anterior, de algumas características, pode ser até o suicídio, né? Eu percebi que o perfil do tentante, ele mudou. Então, tem muito essa coisa da pessoa, não, ela está no meio de todo mundo, ela conversa, ela está na internet, posta todos os dias, e também se relaciona na escola, no clube e tal, né? Então, são pessoas que estão lidando com sentimentos ali sozinhas, sem externar esses sentimentos. Como é que você descobre isso? Porque esse perfil está totalmente diferente, né? Ele é mascarado. E o resultado, um dos resultados, eu acho que o mais, enfim, Nefasto, né, né? pode ser essa questão do suicídio. Exatamente. As pessoas que se suicidam realmente são aquelas, né? Nossa, como assim, né? De uma hora para Não outra. tem o perfil, né? Porque a não gente tem busca perfil. aquela pessoa mais Exatamente. acanhada na dela e não tem mais esse perfil. Como é que Não. se identifica, então, já que essa pessoa ela não fala o que ela está sentindo e também ela não tem esse perfil que você está procurando de um tímido, um excluído? Bom, aí principalmente no meio familiar é importante estar de olho. Né? Pais, principalmente a gente em consultório, a gente orienta muitos pais porque os filhos podem estar com muitos amigos, com muita atividade social, mas o quanto ele está olhando para a sua vida, ele está se engajando nos seus objetivos, no seu estudo, o quanto ele se cuida na sua higiene pessoal. Então, são alguns aspectos na alimentação que vai demonstrando, são sutis, porque é uma máscara social. A pessoa suicida, geralmente, ela coloca uma máscara, porque ela não quer, ela está lidando com uma dor e ela não consegue gritar. Então, principalmente quem está mais próximo, no meio social, no meio familiar, e os amigos que precisam estar notando se tem alguma atitude diferente, parar a orelha aí, peraí, deixa eu ouvir, deixa eu perguntar. É um alerta, né? Para É a um família alerta. como um todo, né? Alerta. E esse é o papel, eu acho, da família
Sim. Observar. acolher, né? Observar, acolher. Não é cada um na sua, não, Não. né? Não é cada um na sua, não. E principalmente os pais, né, hoje as famílias às vezes não estão com muita interação. Porque chegam Olha mais nos cansados. olhos, né? E às vezes eu falo, às vezes são hóspedes, não são entes familiares. Porque não tem conexão. Estão ali na mesma casa, comendo, tomando banho, dormindo, mas não interagem. Não interagem, não se Então, conectam. Exato. E o Separar resultado tempo para disso, isso. e o resultado disso pode ser a destruição do lar, né? Uma separação, um divórcio. E para você que já passou por essa situação, esse problema, eu quero te dizer aqui, olha, tem solução, viu? Tem como dar a volta por cima, se sentir bem novamente. E quem vai dar dicas importantes para nós agora é o Marcelo Carvalho, nosso conselheiro familiar. Pode rodar o VT. Vamos lá. É possível recomeçar a vida depois de um divórcio? Eu tenho certeza que é. E todas as pessoas que se casam, elas não casam pensando assim, nossa, qual vai ser o dia do meu divórcio? Vamos até marcar. Não. As pessoas se casam para viverem juntas o resto da vida. Mas, como a vida não é perfeita, o ser humano não é perfeito nem de um lado nem do outro, o divórcio, ele é uma possibilidade na vida de qualquer ser humano que se casa. Então, para você que já se divorciou, eu quero lhe dizer o seguinte, calma que a vida não acabou. Eu quero dar aqui algumas dicas para você. Primeiro, viva o luto. Obviamente, morreu alguma coisa, morreu um relacionamento. E uma parte sua também morreu. Uma parte da outra pessoa também morreu. Então é necessário fazer o luto. Então permita-se chorar, como em qualquer luto é feito. Permita-se de vez em quando você até perder um pouquinho a cabeça e pensar assim, poxa, né? Se jogar lá no sofá, passar a tarde toda chorando, assistir aqueles filmes, né? Que fazem você, ó vida, ó azar. Isso é preciso. Claro que a gente não vai viver na fossa o resto da vida. Isso é um momento para se fazer o luto e para dizer o quê? Bom, agora que eu consegui colocar tudo que está dentro de mim para fora, agora eu tenho que me erguer e continuar a vida. Então se permita o luto. Se você não teve filhos, eu acho que é mais fácil passar pelo divórcio. Por quê? Porque você pode voltar a ser o solteiro que você era antes de assumir o casamento. Agora, se você tem filhos, é claro que não vai ser da mesma forma. Lembre-se também que o seu ex-cônjuge não é tão ex assim, porque essa criança olha para ele como seu pai e deve ser assim mesmo. Então, vocês vão ter que combinar como é que vão agora cuidar dessa criança e criá-la havendo essa separação. Busque apoio de familiares e amigos. Claro que os nossos familiares, os nossos amigos são aquelas pessoas para quem a gente sempre volta quando alguma coisa não deu certo, alguma coisa foi muito ruim. O nosso pai, a nossa mãe, os nossos irmãos estão lá para nos abraçarem, da mesma forma os amigos. E ninguém melhor do que eles para nos dizer algumas verdades que a gente precisa ouvir. Lembre-se que este momento, o momento do divórcio, é um momento de aprendizado. Você precisa parar, pensar e analisar o que deu certo, porque não foi tudo que deu errado, mas o que deu errado que nos levou ao divórcio. Estabeleça uma rotina que funcione com você a partir de agora. Talvez você tinha uma rotina até ali e essa rotina talvez até tenha ajudado a estragar o seu relacionamento conjugal. Então agora que você voltou a ser um solteiro, você tem que elaborar uma estrutura de vida que vai fazer sentido para essa nova vida na qual você está entrando. Claro, procure um psicólogo. Eu creio que em cada fase da mudança do corpo nosso, a gente deveria procurar um médico, fazer exame para saber se o nosso corpo está indo bem. Não é diferente das fases emocionais da vida. Nós deveríamos, em cada fase que a gente passa emocionalmente, a gente deveria procurar um médico da mente para saber se as coisas estão bem organizadas lá dentro do nosso coração. Agora, você imagina uma pessoa que passa por um divórcio. Como eu mencionei aqui no primeiro item, é um luto. É necessário ir fazer uma análise para saber aí onde ficaram, né, algumas questões que não foram bem resolvidas, para então, a partir daí, a gente se levantar, se erguer e continuar a vida. E por favor, só namore quando você estiver pronto.
Tem gente que se divorcia naquele dia, já de noite já está assim, bom, eu não posso ficar sozinho. Entra no desespero, se eu não achar alguém, não. Só namore quando você estiver pronto. E lembre-se, tem muita gente que nesse desespero comete um erro pior do que o primeiro. O ditado já diz, antes só do que mal acompanhado. Faça o seu melhor e eu não tenho dúvida que seguindo esses conselhos, você vai ser muito feliz, ainda na sua vida, com a sua família. Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima. Até a próxima. Olha, as dicas são boas, viu? Anotou tudo? Tá tudo certinho? Passa pra amiga, joga lá no grupo da família que vai dar tudo certo, viu? Agora, ele falou desse ponto do autodescobrimento, eu acho que é essencial, né? Porque algumas situações na vida vão mudar a nossa forma de agir, do que você gosta, do que você não gosta. Um desses pontos, por exemplo, é a maternidade. Né? Exatamente. Um desses pontos é a maternidade. De uma forma você era, vem as crianças e tal, elas te mudam totalmente e você nem se dá conta de que você é outra pessoa. Que aquilo que para você era uma solidão, agora é uma solitude. Você precisa de um tempo para você. Exatamente. A gente deve tomar o cuidado de aqueles extremos, né? Da gente não se anular. Né? Por isso que o fator mais importante da solidão é quanto muito a gente está com muitas pessoas, cuidando de muito do que é dos outros e menos, essa balança, esse pêndulo está desequilibrado. Então, isso é um indicador para a gente olhar, peraí, eu estou deixando a mim mesma, eu não estou querendo ficar na minha companhia. Porque, culturalmente, desde que a gente nasce, né, estar só parece que é ruim. Né? Estar só parece que é ruim. Então, é uma bagunça. O castigo da bagunça vai para onde? A pessoa vai ficar, a criança vai ficar sozinha. Fica então, sozinha ali no cantinho para você, exato. pra você E aí, pensar. mas está associado a quê? Algo ruim. Negativo, É como se fosse uma punição. Então, inconscientemente, a gente está programando a mente que estar sozinho é ruim. E aí essa pessoa, ela busca o quê? Estar com muitas pessoas, porque a companhia dela é ruim, estar comigo é ruim. E não. Então, é começar a buscar esse prazer. Mas primeiro através desse autoconceito. Quem sou eu? Porque eu não posso querer estar comigo se eu não sei quem eu sou. Porque se eu não quero estar comigo é porque eu penso que eu sou desagradável, que eu penso um monte de coisa ruim sobre mim. Então tem um bastidor, tem um pano de fundo sobre isso. Que aí é importante fazer essa reconstrução de identidade. O Andrei, ele começou o programa falando dessa questão da importância da base que ele teve. Mesmo assim, ainda foi complicado, né? Se demorou um tempo ainda para se adaptar, ficar longe da família, né? Mas que a família deu uma base para ele conseguir ficar só. Isso. Aí você está falando dessa questão, olha, né, olha, não coloca seu filho no cantinho para pensar, não, mas essas crianças, elas, como é que a gente faz para ensinar as crianças que a solitude é necessária? Olha, você pode ter um momento de ócio, pode ficar sozinho, e isso é bom para você. Até os 7 anos, nós vamos formando a personalidade, o ego. Tá? Então, até os 7 anos, eu vou saber quem sou eu. Através do quê? De como os outros me tratam. Especialmente os primeiros vínculos afetivos, que são, de forma inequivocada, a mãe. Depois, a professora, né? A gente não vê professor depois da mãe, né? Não, é a professora, porque é exatamente essa extensão desse cordão umbilical. E também o pai. Né? Então, esses primeiros personagens de vínculo afetivo, eles vão, como eles me tratam, o que eles dizem sobre mim, o quanto eles se importam comigo. Tudo isso vai formando o meu ego. Quem sou eu? Então, a criança, é muito importante os pais entenderem como se estão retratando a sua criança. Ah, nossa, olha que bagunceira. Oh, já está construindo uma pedrinha ali naquele... a identidade. Nossa, olha aí, que estabanada. Pega e quebra tudo. Não para nada na tua mão. Porque... começa, então, como a gente está lidando, e principalmente pais que são muito críticos, que só dão atenção para a criança quando ela está errando. E aí ela percebe que é quando ela erra que ela tem atenção. E aí vai formatando, programando essa mente do indivíduo no ego. Então, também a questão, são os feedbacks e também a questão dos cuidados, para que a gente possa construir o senso de importância. Então, quem sou eu, meu autoconceito e o senso de importância. Quando eu choro, será que minha mãe vem me ver? Ela se importa comigo? Será que meu pai
quando eu preciso de uma ajuda, será que ele vem e me ajuda na tarefa? Então, de acordo com o desenvolvimento infantil da criança, é importante essa transmissão dos pais em relação, eu me importo com você, porque aí a criança vai formando, eu sou importante. E aí sim, nesse período, a criança, ela vai entendendo que ela é amada, porque ela tem um bom conceito dela, e que ela é importante. Então, 2 sensos importantes, de identidade e de importância. Também de merecimento, é outro senso importante, o senso de merecimento. Então, assim, que os pais mostrem para ela que por mais que ela errou, ela merece uma nova chance. Exato, não é ela que é o problema, foi algo que ela fez. Então, é dissociar. Então, esses tratamentos, as atitudes dos pais, elas são essenciais para a gente se sentir bem com a gente. Sabe que você está falando aí uma dica? Eu imagino que você que está em casa fica pensando, gente, eu preciso lembrar isso todo dia da minha vida. Imagina se eu não tiver mais dicas como essas para conseguir lidar com meus filhos, desenvolver o caráter deles. Pois eu vou te dar mais uma dica aqui, viu? Você que é como eu não sou boa de memória não, viu? Eu não gosto de ficar esse negócio de decorando as coisas. A Vivian está falando aqui, mas melhor seria se eu tivesse em minhas mãos o quê? Essa dica aqui, ó. Formatadinha aqui nessa revista que eu vou te dar de presente, tá? É o Entre Família. Olha, hoje nós estamos falando, acabamos de falar sobre essa importância, o papel da família na construção do indivíduo e como a solitude nas crianças também pode ser um papel a ser construído. Uma criança ela não vai, do nada, virar um adulto, pronto, eu sei que isso é importante para mim e sei o que fazer quando estou sozinho. Ele precisa aprender. Então, entre outros aspectos, que outros tipos de emoções essa criança precisa aprender a lidar? Como lidar com tudo isso? Você vai encontrar aqui essa e outras informações no curso bíblico Entre Família, viu? Você vai pedir agora, DDD 12 2127 3121 ou através do WhatsApp, também 12, 9811425, para você pedir dicas muito importantes para a sua família, viu? Então, olha, Carol, mas o problema não está com os meus filhos, não. O negócio é que eu estou aqui num casamento, mas eu me sinto sozinha, porque meu esposo não olha para mim, ou a minha esposa não olha mais para mim, não me dá mais atenção. Tá uma situação aí, tá um vácuo entre vocês? Vamos resolver esse problema? Vamos falar sobre esse assunto? Vamos estudar esse assunto? Ninguém quer estudar como é que se relacionar em família, não, viu? Mas é muito importante. Esses conhecimentos não caem do céu, ou só do que a vizinha fala, do que a amiga te falou no WhatsApp, não, viu? São informações importantes que você pode ter na sua casa. DDD 12 98 114 25, essa é a dica. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Estamos de volta, hoje nós estamos falando sobre solidão, solitude. Imagina as histórias que você tem aí para contar para a gente. Daqui a pouquinho a gente vai ler a sua interação, mas antes eu tenho uma dica muito importante para você, viu? 30 de novembro, 8 da noite, o que você vai fazer? Nada, tá? Você pode marcar marcou aí na sua agenda, 30 de novembro. Então, eu tenho um encontro marcado com você, você não vai me deixar sozinha, hein? Vai me deixar sozinha, não. Inclusive, não vai estar só eu, não. Tem apresentadores, tem cantores da gravadora. Quer saber o que é? Anjos em Ação, olha lá, o tema Milagres, às 8 da noite, 30 de novembro, eu tô te esperando aqui pra gente celebrar juntos esse programa que fala um pouco sobre histórias, um pouco não, né, fala muito sobre histórias de pessoas que tiveram a vida transformadas através da TV Novo Tempo, através do trabalho do Anjos, o Anjos da Esperança, que é um projeto que faz parte para dar uma estrutura para toda essa rede de comunicação, não só a TV, como a rádio, a web, enfim, todos os departamentos aqui envolvidos, viu? Então é 30, isso, horário 8 da noite, não perde, já está anotado aí, né? Eu tenho que anotar, colocar no celular, senão eu esqueço. Então, já no 30 de novembro, você já coloca, ó, despertar 8 da manhã, 8 da manhã, que aí você vai se organizando à noite para estar aqui com a gente, viu? Agora, você quer falar? Claro que quer, né? Eu quero te ouvir. Pode jogar na tela aí a nossa interação. José Dilson, aqui de São Paulo, pastor. Isso, ele diz o seguinte: vim do sertão da Bahia em 93 para morar sozinho em São Paulo, capital. Não tinha TV nem geladeira. Foi muito triste, chorei bastante e passei muita angústia. Acho que pela solidão, não pela geladeira, né? Mas pela solidão que Mas devia ser muito triste ver sem geladeira, né? Mas vamos ler mais um aí. É de chorar. Ainda bem que está no passado essa história dele. Agora ele não. A Lilian, ela diz o seguinte: quando estou deprimida,
Gosto de lugar escuro e frio. Será que a psicóloga sabe por que disto? Esse é um dos fatores, um dos indicadores, pistas, para a gente se auto-observar. Quando a gente começa a preferir lugares mais escuros, mais frios, geralmente com ar-condicionado, ir para coberta, fechar tudo, deixar tudo escurinho, e isso é muito frequente, realmente já é um indicador aí de depressão. Ela E precisa você ter um procurar local, ajuda. Né? Toda vez que estou Exato, deprimida, eu precisa de prefiro ajuda. estar. Não, para mim já é um indicador, né? Exatamente. Você ter uma preferência, tô triste, já tenho uma Exatamente. preferência aqui na minha cabeça. Né? Então a Lilian está nos ouvindo, está nos assistindo aí. Lilian, procura ajuda, tá? Não, Procure não ajuda. passa muito tempo nessa situação não, procura ajuda rápido. Tem mais interação aí? Tem mais um aí. A Rosiane Moura, de Uberlândia, em Minas Gerais. Ela diz o seguinte: como a gente sabe que tem fobia social? Fico muito nervosa quando estou perto de muitas pessoas. Ultimamente sinto que eu evito ir a lugares onde tem muita gente. Já é aí esse relato, indicativo. já é um indicativo que você está com uma fobia social. E aí é importante buscar aí essa questão que a gente estava falando com relação a ela fazer terapia para ela começar aos poucos se perceber por que eu não sou bem-vinda no meio social, por que eu estou me excluindo desse meio. Então eu estou me evitando que eu fique ali. Por quê? Porque eu tenho algo contra mim. Então, às vezes, é um sentimento de culpa, enrustido, algum sentimento de incapacidade, alguma coisa que ela vai precisar superar. Olha, as dicas são ótimas. Você me desculpa, viu? Não deu tempo de ler tudo, né? Você mandou muita interação, você está falando bastante com a gente. Não conseguimos ler tudo aqui, mas vamos continuar a nossa conversa. Sinta-se abraçado e presente. Nós estamos ligadinhos no que você está falando aí no WhatsApp, tá? Agora, Andrei, essa importância da base, né? Você sente que as suas irmãs também têm essa mesma característica de conseguir ficar longe e estar se dando bem, se bem que uma ainda está com os pais, né? Mas eu acho muito interessante porque todos nós, eu e minhas irmãs, a gente é bem, assim, entre aspas, para muitas pessoas independentes, né? Então, eu lembro que uma vez eu estava conversando com a mãe de uma amiga minha e ela falou assim, eu estava contando a história, né, das coisas que a gente já fez e tudo mais, e ela falou assim, vocês são bastante independentes, né, e tal. Eu falei, mas para mim isso é uma coisa normal, entendeu? Porque eu acho que a base que foi feita ali em casa, que deu apoio pra gente, e nos devidos momentos deu a liberdade também pra gente ficar sozinho, ter esse espaço para se encontrar, que nem a psicóloga falou, foi muito importante para que a gente pudesse ter quando a gente saísse pro mundo, a gente estivesse pronto para fazer as coisas que precisávamos fazer, para trabalhar, para estudar e tudo mais. É triste, né, se larga seus pais e tudo mais, mas a gente conseguiu passar por esses obstáculos que a gente teve, né? Então, é muito importante, eu vejo isso nas minhas irmãs também, né? Superação. E aí eu tenho uma irmã mais nova, que hoje eu vejo agora de maneira um pouquinho mais crítica, vamos dizer assim, porque eu vejo ela passando pelas mesmas coisas que eu passei, que no momento eu não conseguia enxergar isso direito, porque eu estava passando por isso, e eu vejo ela passando pelas mesmas coisas. E eu vejo que quão importante é essa questão da família para ela, né? Então, é muito importante. Eu vejo Porque isso. a impressão que dá é que quando a família dá esse suporte, é a mesma coisa que ela esteja dizendo. O mundo é seu, tá? Mas nós estamos sempre aqui, né? A Débora estava falando, eu não fico o tempo todo com a minha mãe, a gente pode ficar um mês sem se ver, mas você tem uma noção clara de que ela te ama, que você pode contar com ela. Eu acho que é isso que te faz ficar tranquila mesmo distante, é isso? Sem dúvida, o que o Andrei falou. E essa questão, você conhece a sua referência, né? Então, é claro que logo que eu saí de casa, eu me senti sozinha, eu passei a valorizar minha família, né? Passei a ter um outro olhar, porque você vai conhecendo outras famílias, outras realidades, você valoriza mais. Então, eu entendo assim, que até o internato é uma coisa muito boa. Eu não fui para o internato, queria ter ido, porque assim, os filhos estão passando, principalmente na adolescência, né? Uma fase de descoberta, né? E às vezes não entendem os pais não entendem os filhos nessa fase. E quando existe essa distância, e aí você para se autoconhecer e para conhecer melhor a sua família. Porque você dá uma distanciada, é como se desse uma abertura maior assim de zoom, não sei, né? E aí você começa a ter consegue um outro enxergar olhar. melhor se estiver um pouco mais distante do objeto. Mas ao mesmo tempo é uma distância monitorada, né? Tem Sim, pessoas ali que estão exato. apoiando, né? Exato. E vale ressaltar também que, agora vendo minha irmã passar por tudo isso,
é meio bagunçado, né? Não é uma coisa assim que é um mar de rosas, né? Acontece muitas coisas, acontece briga, acontece frustrações e tal, mas essas frustrações, todos esses obstáculos ajudam a construir quem você é, né? Então, é legal entender isso também, que não é só... tem uma base que vai ser tudo certinho. Tem base, tá tranquilo, Mundo você de pode ir Poliana. sem chorar. Exatamente. Não, só que não, né? Só que não, Sabão, é difícil, viu? Difícil mesmo é quando chega no fim desse programa, gente. Nossa, já dá uma solidão, um negócio. Mas aí você aproveita esse final de semana para ficar em solitude, viu? Vivian, muito obrigada pela sua presença Também e contribuição. agradeço. Foi um prazer. Obrigada, gente. Andrei, muito obrigada. A pelo gente já tinha convite. conversado pelos corredores. É bom você estar aqui mais vezes, tá? Me convide mais vezes. Débora, um abraço. Eu agradeço. E fica uma dica para os pais, né? Eu lembrei daquela época quando o WhatsApp saiu do ar, que teve gente que se encontrou com a família, né? Então, olhe mais nos olhos, né? Isso. Se desconecte mais. Conecte-se mais com Entre Família. Com as pessoas. Não, é. Ah, aqui agora ela- você, agora você ela não acertou. desconecta, não, viu? Continua aqui. Mas você pode se conectar com as pessoas que estão próximas de você e com a palavra de Deus, né? Isso mesmo. A gente falou sobre duas coisas aqui, solitude e solidão. A solitude, quem está em solitude está bem, está tudo tranquilo. Então eu queria focar em quem está em solidão, porque infelizmente muitas pessoas se sentem solitárias e talvez você esteja assistindo a gente agora, ouviu sobre solidão e solitude, mas nesse momento você se sente solitária. Talvez você esteja realmente sozinha ou sozinho em casa nesse momento, ou tem até pessoas aí ao seu lado, mas você se sente só. Eu queria falar com você sobre um personagem bíblico que se sentiu sozinho, mas eu queria falar especialmente como a forma pela qual Deus se apresentou para esse personagem. Estou falando de Elias. Se você tem uma Bíblia aí, se você quiser abrir comigo, eu vou ler um versículo de 1 Reis, capítulo 19. Mas deixa eu te dar um contexto. Elias estava fugindo. Ele estava fugindo de Jezabel, do seu esposo, ele estava com medo, ele estava com uma depressão naquele momento, um momento depressivo. Ele estava muito mal. Era certamente o pior momento da vida de Elias. E aí Elias se escondeu dentro de uma caverna. Ele não queria ser encontrado, ele não queria ser visto. E nesse momento Deus falou com Elias. E a pergunta que Deus fez a Elias é muito interessante. Aqui em 1 Reis capítulo 19, no versículo 9, diz assim: ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Você prestou atenção na pergunta que Deus fez para Elias? Deus perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ou seja, onde estava Deus quando Elias estava se sentindo muito só? Onde estava Deus quando Elias estava se sentindo no pior momento da sua vida? Deus estava dentro da caverna com ele. Eu gosto de parar e pensar nessa pergunta, porque Deus não pergunta: o que você está fazendo aí, Elias? Como se Deus estivesse longe dele. Não, não, não. Deus estava dentro da caverna com Elias. Por isso ele pergunta: o que você está fazendo aqui, Elias? Deixa eu falar uma coisa para você. Você está se sentindo só? A pergunta que Deus faz para você é: o que você está fazendo aqui, meu filho? Porque quando você se sente só, embora você não esteja vendo a Deus, você está com Deus ao seu lado. Então deixa eu te dar uma dica muito especial. Você está se sentindo só agora? Então faz uma oração, porque Deus está falando com você. O que você está fazendo aqui, meu filho? E a presença de Deus tira qualquer tipo de solidão. Então, com Deus, queridos, com Deus não há solidão. Portanto, se você está dentro de uma caverna emocional nesse momento, parece que ninguém está te vendo, ou você não quer ser visto por ninguém, então lembre-se que o mesmo Deus que visitou Elias naquele dia, visita você. E tem mais. Elias, naquele dia, pediu a morte. Mas Elias não somente não morreu, como ele nunca conheceu a morte. A Bíblia diz que ele foi levado para o céu e depois Elias aparece algum tempo depois consolando o próprio Cristo. Portanto, queridos, você está se sentindo só? Deus vai ajudar você, Deus vai tirar essa solidão do seu coração e ajudar você a viver em solitude. Deus pode. E como é bom, né? Como é bom a gente saber que nós temos um Deus sempre presente ao nosso lado, viu? Você fica tranquilo que vai dar tudo certo. Agora, uma dica muito importante para quem está se sentindo sozinho é viver pelo outro, sabia? Olha, na segunda-feira nós vamos falar sobre doação.
É doação de sangue, é isso? O Dia Nacional do Doador de Sangue, na segunda-feira, e nós vamos falar sobre esse assunto. Nós vamos ter um link para você tirar dúvidas importantes para falar sobre isso. Quem sabe, se você doar a sua vida, né, se abrir, olhar para o próximo, você consegue sair um pouco dessa sua tristeza, dessa sua depressão. E quem sabe, muitas vezes, é só uma questão de você ficar olhando sempre para o próprio umbigo, viu? Então, segunda-feira, você vai receber aqui uma aula de como você consegue se tornar um doador, viu? Segunda-feira também é o dia o quê? Da nossa Organizer. Muito chique, hein? Tem dicas importantes para você manter a sua casa, ó, bem organizada. Tá quase no final do ano, hein? Fique esperto com isso. Então, você já sabe que nós temos encontro marcado às 2h30 da tarde. Continue aqui na TV Novo Tempo, que ainda tem programação aqui até não querer mais. Até mais, tenha um bom final de semana.